Amém, glória a Deus, obrigado Jesus. Depois dessa introdução ficou mais pesado agora, né? Obrigado, pastor. Na verdade é uma grande honra estar aqui. Trazer a palavra de Deus sempre é uma responsabilidade e eu agradeço a Deus, louvo a Deus por esta oportunidade. E pregar em nossa igreja, ela se torna mais responsabilidade ainda, porque culto após culto, tem homens e mulheres de Deus aqui em cima, com ousadia, pregando a palavra. Então, eu me sinto honrado, mas com uma grande responsabilidade. E eu agradeço a Deus, agradeço ao nosso pastor Roberto pela confiança, ao pastor Marcelo pela confiança, apoio. Pastor Marcelo, nós temos tido bastante conversas, não somente pelo WhatsApp, mas também pessoalmente, e tem sido muito bom. E antes de iniciar, eu quero trazer uma palavra da igreja de Sumidouro. Nós estivemos lá semana passada, eu, minha esposa e o presbítero Flávio. Nós fomos quarta-feira passada e voltamos na segunda-feira, chegamos segunda-feira à noite em nossa casa. E os irmãos de lá, através do pastor da igreja de Sumidouro, mandou um grande abraço para a nossa igreja e uma grande cobrança para a nossa igreja. Pastor Marcelo, pastora Cris, pastor Roberto estão convocados o ano que vem, né, na festividade. Na verdade, é um desejo deles muito grande ter o pastor Roberto, o pastor Marcelo lá na festividade. E nós estivemos lá, irmãos, foi uma bênção, foi um tempo de refrigério. É um tempo que você realmente vê o agir de Deus nas coisas simples, nas coisas mínimas. Primeiro que você não tem celular lá não tem sinal. Às vezes nós conseguimos, você fica conectado. E as ministrações, os devocionais e os cultos são maravilhosos. Os hinos, aqueles hinos antigos, eu até falei para minha esposa, você precisa treinar isso para cantar em nossa igreja em Campinas, não é? Então ela se comprometeu comigo em fazer isso. Então receba o abraço da Igreja Batista Ágape de Sumidouro e o convite. Os nossos lindinhos aqui, lindinhas, vocês também são convidados. Lá tem muitos jovens na idade de vocês. E eles precisam dessa troca de experiência. Eles são sedentos. Nós, da meia idade, também somos bem-vindos lá. E também os de mais idade, da melhor idade. Conosco foi o seu Zezinho, ele tem 70 e poucos anos, não sei a idade exata dele, ele tem 70 e poucos anos, dormiu em barraca e foi uma bênção. E então entenda, não tem idade, mas é uma bênção. Lá você não vai encontrar conforto, lá você vai dormir em barraca. Quando você chegar na igreja, o seu pé vai estar cheio de terra, sua calça vai estar cheio de terra, mas quando você sair de lá, você vai estar cheio da unção de Deus. Então recebam em nome de Jesus o convite para o ano que vem vocês estarem em Sumidouro. É uma benção. Amém, irmãos? Hoje eu recebi essa missão de pregar a palavra e talvez uns 2 meses atrás, eu sentado durante o culto e eu senti no meu espírito armas de Deus e armas humanas. E eu guardei aquilo para mim. E eu fui então me aprofundar nesse assunto. E eu percebi que Deus queria tratar algo comigo sobre esse assunto. E então eu fui estudar um pouquinho, isso já faz uns 2 meses mais ou menos, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Armas de Deus e armas dos homens. Veja que, eu não sei se todos sabem, eu sou militar do Exército, já sou aposentado, fiquei 32 anos no Exército, e eu vou precisar usar um pouquinho da minha experiência do Exército para trazer e para falar um pouco de estratégias militares, porque nós estamos inseridos numa batalha, em lutas diárias. E esse tempo do Exército que eu fiquei, eu passei por treinamento teórico, sentado na sala de aula, teve momentos que eu fui para campo para aplicar aquilo que nós aprendemos em sala de aula, e teve alguns momentos que nós fomos mesmo para missão real, e então eu tive que aplicar tudo aquilo que nós aprendemos. E eu quero, antes de iniciar, eu quero trazer 2 experiências dessa para já começar a ilustrar
como que nós vivemos numa guerra e como isso faz diferença em nossa vida. Eu lembro que, não lembro exatamente o ano, mas teve um período da minha vida que eu trabalhei de segurança para uma família. E nós estávamos na portaria, eu e um colega de trabalho, também militar, e já era altas horas, talvez meia da manhã, nós fazíamos o período noturno, e nós tínhamos uma central telefônica. Eu acho que não existe mais isso, né? A evolução não permite mais isso. Mas era uma central telefônica com todos os ramais da casa, morava uma família. Então, na central você via acender uma luzinha e você identificava o ramal que estava sendo usado. Então tinha o ramal do quarto do casal, quarto do filho, quarto da empregada, da cozinha, da piscina, tinha todos os ramais. Acendia a luz, você identificava. É o patrão que está falando, é o filho, é a empregada. E nós estávamos então, por volta de 1 da manhã, lá na portaria, e de repente acendeu a luz da piscina. 1 da manhã, o ramal da piscina estava sendo usado. Mas normalmente a família se recolhia por volta das 11, e aquilo nos assustou. E eu falei para o meu colega de trabalho, e agora? Tem alguém usando o telefone da piscina. Então nós decidimos ir até lá. Agora, imagina, eu não sei se você já passou por isso, quem é militar passa frequentemente. Você sai do local que você está, no escuro, você vai para um lugar que tem alguém, você sabe que tem alguém, mas você não sabe quem. Você não sabe o que você vai encontrar. Então nós pegamos a arma, claro, e fomos até lá. Eu e meu colega, um do lado do outro. Chegamos no local, rondamos, vimos, não tinha ninguém. Não tinha ninguém usando a piscina, não tinha ninguém dentro do salão, tudo apagado, tudo fechado. Mas aquilo foi estranho. Alguém usou o telefone. Nós vimos, nós tínhamos certeza. Mas nos certificamos que não tinha ninguém e voltamos então para a portaria. Mas aquilo nos incomodou. E quando isso acontece, todos os nossos sentidos, eles ficam aguçados. Nós vamos para um desconhecido, então a visão, a audição se aguça, você fica naquela tensão. E não aconteceu nada. No dia seguinte, quando nós fomos rendidos, chegou a outra turma, 7 da manhã, nós comentamos o fato. Ele falou, não se preocupe. A piscina ela é aquecida a gás. Quando o gás chega no nível mínimo, acontece uma ligação direta para a companhia de gás, para que ela venha reabastecer. Então, foi apenas um susto. Mas o fato é que na batalha, todos os meus sentidos ficaram aguçados. E quando nós partimos então para o desconhecido, os nossos sentidos ficam aguçados. Eu quero falar agora para vocês uma segunda ilustração. Vocês veem aí no telão algumas fotos. As fotos não estão mais claras, muito claras, que eu precisei ampliar. Eu trouxe foto para provar que eu sou militar, não é? Então eu estive em 2013 numa missão da ONU, e nós fizemos um voo de reconhecimento. E a tripulação era chilena e nós fomos. Nós precisávamos fazer um patrulhamento em uma região, e se vocês observarem, é bem povoada. O local que nós íamos fazer patrulha, eles chamavam de Cozinha do Inferno. Era uma feira livre lá no Haiti. Eu estive lá no Haiti em 2013 para 2014. Fiquei 6 meses. Então nós íamos fazer uma patrulha a pé neste local. Mas como ele é muito perigoso, o comandante pediu para que nós fizéssemos um sobrevoo para conhecer o local. E então nós fomos com a tripulação. Quando nós chegamos na sala, que eu olhei, o piloto era um tenente chileno, eu falei, esse garoto não vai subir esse helicóptero, né? E eu acho que ele percebeu que eu estava meio temeroso. Mas nós fomos, e sobrevoamos todo esse local e traçamos o plano, então, para fazer a missão, fazer a patrulha. O que me traz de lição nisso? Nós precisamos de algo superior, mais forte, mais poderoso, para me mostrar o que fazer.
E quando nós sobrevoamos, nós conseguimos identificar as ruas. Qual a rua segura para entrar? Qual a rua segura para sair? Aqui eu posso ir, aqui eu não posso ir. E traçamos então um plano de trabalho. Mas nós estávamos acima com uma máquina superior a que nos deu uma visão privilegiada. Então, queridos, numa batalha espiritual, nós temos sim a nossa capacidade física, o nosso intelecto, a nossa formação, a nossa força. Mas numa batalha espiritual, sozinhos nós não vamos vencê-la. Então eu quero chamar a atenção para isso hoje. Como se comportar numa batalha. E a pregação de hoje vai ser bem simples, eu quero usar uma palavra do senhor, pastor Marcelo. Outro dia o pastor Marcelo, uma pregação, é um aulão. O senhor lembra disso? Então eu considero que hoje também vai ser uma aula, porque o texto que eu vou usar ele é muito simples, e ele fala por si. Mas são essas coisas simples que nós precisamos lembrar, que vai fazer uma diferença grande no resultado final. Porque nós às vezes andamos no automático. Então, eu quero trazer algumas. Depois eu quero usar o texto que realmente fala de batalha, como o inimigo se comporta e como o povo de Deus deve se comportar. E no final eu quero orar e nós sairemos daqui abençoados, amém? Eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje, que vai nos trazer um alimento e força para as nossas batalhas. Eu quero iniciar falando sobre um sermão, pregado em 1741. Mais precisamente, ele foi pregado no dia 8 de julho de 1741, pelo pastor Jonathan Edwards. É um sermão muito famoso, talvez o mais famoso e mais falado da atualidade. O tema é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você der um Google, você vai achar. Eu li todo esse sermão, é interessante, você faça isso em sua casa. E o pastor ele começou a pregar sobre pessoas que não têm Cristo, os ímpios que ainda não aceitaram a Cristo. Quão terrível é a situação deles. E ele pegou com tanta força, com tanta energia, que ele não conseguiu terminar o sermão, porque os irmãos que choravam e se seguravam nas cadeiras e nas pilastras. Tanto temor que trouxe a palavra desse pastor. E quando ele ia falar na segunda parte do sermão sobre as misericórdias de Deus, ele não conseguiu terminar. Tão terrível que foi, tão forte que foi a situação. E eu quero compartilhar com vocês apenas um trecho desse sermão. Não é o nosso compartilhar com vocês uma parte que pode nos falar sobre a nossa história. Veja só, eu quero ler com vocês, acompanhem na tela. O diabo está pronto a cair sobre os ímpios, para apoderar-se deles como coisa sua. Eles lhe pertencem, suas almas encontram-se em poder e sob seu domínio. As Escrituras os apresentam como propriedade de Satanás. Os demônios os espreitam, estão sempre ao seu lado, à sua direita, esperando por eles como leões esfaimados e enfurecidos que veem a presa, aguardando a hora de agarrá-la. Mas são restringidos por enquanto. Se Deus retirasse sua mão, a qual os refreia, eles, os demônios, cairiam sobre suas pobres almas num instante. A velha serpente está pronta a dar o bote. O inferno escancara sua boca para recebê-los, e se Deus permitisse, seriam rapidamente engolidos e consumidos. Vejam, o foco do pastor quando pregava isso eram ímpios, mas o foco nosso hoje são as batalhas. Veja que o que impede do inimigo fazer isso é a poderosa mão de Deus. Isso significa esse povo de 1741 já enfrentavam batalhas. E isso significa que hoje também enfrentamos. Então fique atento para a palavra de hoje. E eu quero usar o texto base que está em 2 Coríntios, no capítulo
10, verso 3 e 4, que diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O texto é muito claro. As armas que nós precisamos usar na guerra espiritual são as armas de Deus, são as espirituais, porque são poderosas para derrubar fortalezas. E o tema de hoje é armas de Deus e arma de homens, como eu disse, porque estamos inseridos em uma guerra. Eu comecei a estudar esse tema, queridos, e quando você vai estudando, você vai se aprofundando, Deus vai falando algumas coisas com você. E eu busquei em Deus algumas batalhas, algumas lutas. E essas batalhas que nós enfrentamos, pesadas para nós, parece que a tendência de tudo isso é nos afastar de Deus, é nos colocar mais longe de Deus. E nós enfrentamos batalhas de todo jeito. Atualmente, nós enfrentamos batalhas contra a cultura, contra as mídias, contra o consumismo. Por incrível que pareça, na minha casa eu que gasto mais, eu sou o mais consumista, a minha esposa que segura mais, mas todos enfrentam problemas assim. Nós enfrentamos lutas contra críticas, ofensas, injúrias, e por muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos. Então, é essa luta diária que nós enfrentamos. Então, me aprofundando nesse tema, queridos, eu comecei a buscar em Deus sobre lutas, sobre batalhas, sobre dificuldades, e eu queria encontrar na Bíblia exemplos. E uma coisa veio ao meu coração. Eu falei: Deus, como são as batalhas? Como os homens de Deus recebiam a palavra e iam para a batalha? Porque nós enfrentamos batalhas e às vezes nós queremos lutar com a nossa própria força, ou às vezes até improvisar alguma coisa. Pessoas muito autoconfiantes, né? Às vezes nem pensam muito, já vão para o embate. Mas será que Deus quer assim? E eu perguntei para Deus: Deus, existe uma batalha na Bíblia que o servo de Deus foi improvisado para a batalha? E eu fiquei pensando nisso. Eu falei: achei. Eu sei que na Bíblia tem alguém que foi brigar com uma arma improvisada. Davi. Davi foi brigar, foi lutar, foi enfrentar o gigante com uma funda. E eu fui buscar isso. Queridos, a funda não é nada improvisado. A funda é um objeto que eles usavam para as batalhas. Olha o texto. Juízes, capítulo 20, verso 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com funda uma pedra em um cabelo, e não erravam. Eu imaginei que Davi eu vou para derrubar esse gigante. Passou, pegou as pedras e foi. Não é assim. A funda fazia parte do equipamento militar. A funda estava com os militares. E tem ainda, 2 Crônicas 26, 14, e preparou Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Ou seja, a Bíblia não relata nenhuma batalha onde o servo de Deus foi improvisar. Eles sempre foram através de comando. Eles sempre foram através de direção de Deus. E eles sempre foram ouvindo a voz de Deus. E isso, então, me tirou aquela impressão. Não pode. Arma improvisada não pode. E existe outro perigo em batalha também. Às vezes nós não ouvirmos a voz de Deus. Eu quero ler um texto, já nós vamos entrar na ministração, é só um pano de fundo. Êxodo capítulo 14, verso 1 a 4. Depois das 10 pragas do Egito, depois da morte dos primogênitos, a 10ª praga,
O povo saiu. O faraó falou: pega o seu povo e vá. E eles foram. Chegou um momento que Deus mandou o povo voltar. Veja o que diz a palavra, Êxodo 14, verso 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem. Ou seja, eles já estavam em um local, Deus mandou eles voltarem. E que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante Baal-Zefon, em frente deles assentareis o campo junto ao mar. O que está acontecendo aqui? O povo saiu do Egito, estava indo embora, chegou um momento que Deus deu uma ordem: voltem para este lugar chamado Pi-Airote. Esse é o local, Pi-Airote. Eles voltaram e se acamparam nessa praia. Mas veja que o texto diz que Deus ia endurecer o coração do faraó para que faraó fosse atrás do povo. Agora, qual é a estratégia militar para se acampar num local desse? Veja, lado direito, mar e montanha. Lado esquerdo, mar e montanha. À frente, mar. Atrás, apenas um caminho. Mas esse caminho, faraó estava vindo. Faraó estava vindo por aquele caminho. Então, qual é a estratégia para vencer uma batalha neste local? Nenhuma. Nenhuma. Não existe possibilidade de escapar por nenhum lado, mas foi ordem de Deus, porque o próprio Deus diz: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó. Sabe, queridos, o que eu aprendo aqui? Às vezes Deus nos dá estratégia que parece muito louca e você não entende, mas é o nome dele que vai ser glorificado. Porque você vai passar por uma situação que muita gente vai falar: esse não tem jeito, não dá, não é possível, não tem saída, como aqui, não tem saída. Mas Deus age e traz o livramento. Por quê? Porque Ele te ama, Ele vai te abençoar, vai te dar a vitória, mas o nome dele será glorificado, e as pessoas irão olhar para você e dizer: foi Deus, não existe outra explicação. Então, queridos, cuidado com arma improvisada, cuidado por não ouvir a voz de Deus, cuidado por não obedecer à estratégia de Deus. Isso são grandes perigos e pode trazer muitos prejuízos para nós. Eu vou entrar agora no texto, ele é muito simples. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 32. E eu vou pedir para que você mantenha aberto. Nós vamos usar muitos versículos, e então nós vamos ver algumas observações. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1, diz assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Só este versículo, mantenha sua Bíblia aberta. Veja que o texto inicia dizendo: depois destas coisas e destas verdades. Qual é o contexto aqui? Ezequias era o rei. Antes dele, o rei era Acás, que era o seu pai. E Acás foi um rei que fez tudo que desagradava a Deus. Ele profanou o templo, ele ergueu postes ídolos, ele levou o povo a fazer coisas que não agradavam a Deus. Depois da morte de Acás, ele então restabelece o culto. Ele manda purificar o templo, ele restabelece as turmas de sacerdotes, ele restabelece o culto. E então, depois dessas coisas, Senaqueribe, que era o rei dos assírios, veio contra o rei Ezequias. Veja que é interessante começar o texto depois das coisas e desta verdade. O que eu aprendo aqui? Você pode ter uma grande bênção hoje, mas amanhã você pode enfrentar uma grande luta. Foi o que aconteceu com Ezequias. Depois dessas coisas, depois dele restabelecer o culto contra ele.
E a Síria era conhecida por sua brutalidade e táticas militares avançadas. Eles eram temidos por suas campanhas de conquistas, saqueando cidades e espalhando medo por onde passavam. Nesse contexto, a ameaça de Senaqueribe pairava sobre Jerusalém e com sabedoria. Veja que a Síria era uma potência. Veja que eles eram guerreiros com grandes armas e veio contra o rei Ezequias. E o capítulo 32 é como uma receita de bolo para nós enfrentarmos as nossas batalhas diárias. Esse capítulo ele é tão real, tão atual, melhor dizendo, aplicar em nossas vidas. E eu quero, através dele, mostrar como o inimigo age, e depois eu preciso mostrar como nós devemos agir como os filhos de Deus. E por fim, então, nós concluímos e oramos. Amém? Estão todos aí? Amém. Glória a Deus. O pastor não é pentecostal, né? Deus aí. Aleluia, está liberado. Então vamos, acompanhem comigo, o capítulo 32, verso 9 a 12. Olha uma estratégia do inimigo na batalha. Verso 9, eu vou ler, me acompanha, até o 12. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todas as suas forças. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo, todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias, que era o rei, para vos entregar para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso. Aqui, queridos, nós encontramos uma estratégia do inimigo, que parece simples, mas ele usa constantemente. E eu quero abrir um parêntese e dizer que, quando o inimigo, ele traz algo para nos ferir, para nos derrubar, e se nós nos mantermos firmes e vencer, o inimigo ele não se importa de amanhã ele tentar de novo, com a mesma forma. E se nós vencermos amanhã de novo, ele não se incomoda no outro dia de novo, ele não se cansa. E a forma que ele usa aqui é descredenciar o líder, porque ele está falando de Ezequias, o rei, e ele está dizendo: é Ezequias que vai proteger vocês, é Ezequias que trouxe um altar de um único Deus, é ele que vai livrar vocês. Veja que às vezes nós somos tentados a falar mal do líder, mas isso é uma ação muito ruim. Como eu disse a vocês, eu sou militar, e toda ação, toda jornada que nós vamos fazer, por mais simples que tenha, sempre vai ter um líder. Sempre vai ter um líder. Se a jornada tem 10 soldados, nós vamos escolher o soldado mais antigo, mais velho, para que comanda aquela tropa. E o reino espiritual é dessa forma. A nossa igreja tem liderança, e sem liderança se perde guerra. Agora, como o inimigo usa essa forma para atingir o líder, ele usa a boca dos liderados. Isso é terrível. Isso é uma arma demoníaca, porque parece sutil, parece que não faz nada, mas o estrago é terrível. E o inimigo está aqui nesse verso de 9 a 12, descredenciando a liderança e querendo colocar o povo contra o líder. E às vezes nós somos tentados a desconfiar do nosso líder, né? Às vezes nós somos tentados a comparar o nosso currículo com o currículo do nosso líder. Às vezes nós fazemos essas comparações bobas. Mas, querido, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado, porque isso é uma arma poderosa na mão do inimigo.
E nós não podemos emprestar a nossa boca, a nossa mente para isso. Em nome de Jesus, entenda isso. Em nome de Jesus. E veja, isso Deus primeiro falou comigo, tá? Aqui não é nada de acusação, não é nada de apontar o dedo. Primeiro Deus tratou comigo. E isso precisa ser vivo dentro de nós, dentro do nosso. A liderança foi. Nós oremos por isso, pela nossa liderança. E se o inimigo vir trazer confusão, em nome de Jesus, pare imediatamente, não permita. Uma segunda coisa que o inimigo faz, acompanha aí, versículo 14 a 17, qual é? De todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus. Até aqui. Segunda coisa que o inimigo faz, é jogar no seu coração incredulidade, é fazer você entender que o seu problema é muito grande, e o seu Deus não pode te ajudar. Ele quer descredenciar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Essa é a sutileza do inimigo. E quantas vezes nós acreditamos que o nosso problema é maior? Quantas vezes nós entendemos, meu Deus, esse problema é grande, e desistimos. Então, o inimigo, ele é muito sutil, e ele traz essas coisas, ele faz você entender que você é pequeno demais, que você não é capaz, que você está fora do plano de Deus, que você não é digno, que você está longe demais, que a sua comunhão está longe demais. Outro dia, eu estava conversando com um jovem, e esse jovem, um período da vida dele, ele estava preso nas drogas, e agora está livre, por Jesus, firme em Jesus, e ele disse assim, sabe, eu não acreditava nem em mim mesmo, eu não acreditava que Deus pudesse olhar para mim, e hoje é tudo diferente, hoje eu estou sonhando, e hoje eu sei exatamente do que eu gosto, do que eu posso sonhar, sabe, até o sabor dos alimentos, da fruta, eu sinto. Veja como o inimigo ele é sujo e escraviza e transforma as pessoas. Por isso que Jesus veio para nos libertar dessa escravidão. E o inimigo traz essa sensação. Existe outra coisa, outra forma que ele também age na nossa vida, verso 18, e clamando em alta voz em judaico, olha só, o assírio falando em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro para os atemorizar. O inimigo traz medo. Quantas pessoas estão presas no medo? Quantas pessoas não têm coragem mais nem de viver? De vez em quando você ouve uma notícia de que alguém tentou tirar a sua própria vida, desistiu da vida. E quando a pessoa chega nesse ponto, no seu interior ela está entendendo que ela tirar a própria vida é a melhor coisa, porque ela está cheia de medo, tomada de medo. O inimigo próprio fez isso, porque o medo paralisou. Quantos cristãos estão totalmente paralisados por causa do medo? Mas eu tenho uma boa notícia, hoje é dia de libertação, amém? Porque nós não ficaremos parados, paralisados, nós vamos avançar em nome de Jesus. E mais uma coisa que o inimigo faz, está no mesmo versículo, perturbação, e clamaram em alta voz, é o mesmo texto que termina, para atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade.
Ou seja, o inimigo traz perturbação. Gente, são muitas vozes, são muitos ruídos, são muitas coisas ruins, e as pessoas ficam com a cabeça cheia de coisas. Vai para sumidouro em nome de Jesus. Lá você vai ter silêncio, lá você vai olhar para o céu e você vai ver as estrelas, como aqui nós não vemos. Nós precisamos parar a nossa vida, nós precisamos sair desses ruídos. O inimigo traz confusão, ele traz coisas ruins para nós. Um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu li um livro, não estranhem o tema, o título do livro, chama Cartas do Coisa Ruim. Alguém já leu esse livro? Se eu não me engano é C.S. Lewis, não é? É isso mesmo. Exato. É claro que não existe isso, mas o livro conta que tem um demônio velho ensinando um demônio novo a perturbar o povo de Deus. E ele vai dando algumas estratégias. E eu lembro que ele falando assim, o demônio velho ensinando o demônio novo. Quando um cristão vai orar, está perto do almoço, lembra ele que ele está com fome. E aí ele vai ficar com fome, vai lembrar da fome, vai comer, vai sair para comer e deixa de orar. São essas vozes, são isso que faz o cristão ficar com muita confusão na cabeça. Seja claro em Cristo. Isso é uma arma do inimigo. Isso é apenas para nós vermos. Agora nós entendemos que a estratégia do inimigo é nos calar, é colocar medo, é colocar pavor. Senaqueribe fez exatamente isso lá atrás, mas o inimigo usa hoje isso. E quando o inimigo vence, ele paralisa, então a intenção dele é destruir, a presa fica mais fácil. Mas agora, queridos, eu quero mostrar para todos, no mesmo texto, como que nós cristãos devemos agir diante das dificuldades. Veja o verso 3. Agora são as armas que nós vamos usar para calar o inimigo. Está todo mundo comigo? Amém? Verso 3. Resolveu de acordo com seus príncipes, os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e esses o ajudaram. O que eu aprendo aqui? Água é um elemento essencial para a vida. Água, na batalha, na guerra, é um elemento essencial. Por isso que todo soldado, ele vai do lado com o seu cantil. Depender da jornada, ele vai com 2, um de cada lado. A água é elemento essencial. O que Ezequias mandou fazer? Fora dos muros, tampe todas as fontes de água, porque nós não queremos dar água para o inimigo. Nós não queremos dar algo essencial para o inimigo. Então tampe, para que o inimigo não tenha isso. O que aprendemos aqui, queridos? O que eu estou dando de essencial para o inimigo, para ele me vencer? Precisamos fazer essa reflexão. Às vezes, nós damos isso para o inimigo. Às vezes, nós damos a munição para o inimigo. Nós damos a munição e damos a arma para o inimigo. E ele nos atinge. Isso é muito sério. Porque algo essencial, que é meu, eu vou dar para o inimigo agir contra a minha vida. Eu quero que você faça um exercício na sua casa. Eu fiz também. Gente, é difícil, não é fácil não. Mas eu fiz esse exercício e pensar na minha própria vida. O que é essencial que está nas mãos do inimigo ainda? O que da minha vida é essencial e o inimigo está pegando e usando contra? Ele está fazendo contra mim. É uma brecha, é algo, é uma falha. Então nós precisamos tirar isso das mãos do inimigo. E então Ezequias mandou fazer isso. Qual é a brecha que nós estamos dando? Qual é a abertura que nós estamos deixando para o inimigo entrar em nossa própria vida? Precisamos fechar. Amém? Em nome de Jesus.
Agora no verso 5, o texto começa a dizer que ele cobrou ânimo. Você vai para uma batalha sem ânimo? Às vezes, né? Às vezes está tão desanimado, tão triste, mas isso vai diretamente mostrar o resultado final. Então, Ezequias animou o povo. Ezequias animou. Ele trouxe ânimo, porque eles precisavam estar animados. Veja que tem um texto muito interessante na Bíblia, Provérbios 23, verso 7, diz assim: como em sua alma imagina ser, assim você... Ou seja, se você entende que você é um perdedor, você vai ter atitudes de perdedor. Se você entende que você é um lutador, um vencedor, um batalhador, você terá atitudes dessa forma. Então esse texto traz isso. Como você pensa que é? Assim você será, assim serão as suas atitudes. E então nós precisamos agir de forma animada. Conta a história que uma empresa fabricava chinelos. Não é aquele chinelo que vocês conhecem famoso. E pegou um dos seus vendedores e mandou para uma cidade. Falou, vai naquela cidade e veja o campo para que nós precisamos ampliar, nós queremos expandir. E esse vendedor foi, ficou lá alguns dias e depois voltou. E chegou para o seu chefe e falou, olha, não dá. Não aumente a produção, aquela cidade não vai ser possível vender chinelo, porque todo mundo já é costume, eles andam descalço. Ninguém usa chinelo lá, todo mundo é pé no chão. Então não aumente a produção, você vai perder dinheiro, então não dá. O chefe falou, tudo bem. No outro dia o chefe chamou outro vendedor e mandou, na mesma cidade, na mesma situação. Depois ele voltou, todo animado, falou, chefe, vamos, liga as máquinas, produza chinelo, porque nós vamos arrebentar de vender, porque lá ninguém tem chinelo, ninguém usa chinelo, então nós vamos vender muito, nós vamos fazer uma produção maior, nós vamos arrebentar de vender chinelo. O que mudou? Mesma cidade, mesma situação, mesmo chefe, é a visão. É a visão, é como ele enxergou a situação. É como ele entendeu a situação. Um com palavra de derrota, outro com palavra de vitória. Me parece que nós temos um texto bíblico assim, não temos não na Bíblia? Um tal dos espias foram lá, alguns trouxeram um relatório negativo e outros não, vamos, a terra é nossa. Como é que você encara as suas lutas, meu irmão? Como é que você se enxerga? Você tem atitudes de vencedor, de batalhador? Ainda no verso 5, ele cobrou ânimo e restaurou todo o muro quebrado. O que é muro? Muro quebrado, brecha para o inimigo entrar. Muro quebrado, facilidade para o ladrão entrar. Normalmente o ladrão não entra até entra, né? Porque ladrão é ousado mesmo, mas normalmente ele procura uma facilidade. E são essas brechas que o inimigo também busca. Muro quebrado, não dê entrada para o inimigo em sua vida. Ainda no verso 5, ele ergueu torres. Vocês estão acompanhando? Verso 5, e cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Torre fala sobre vigilância. E quando você fala de torre, no exército também tem muitas torres. Nós só mudamos o nome, nós não falamos que é torre, nós falamos que é guarita. Mas ela tem uma possibilidade interessante. Você tem condição de olhar 360 graus. Porque ela é vigilância, então você tem que olhar, ela é mais alta, você entra, tranca a porta por dentro e vai para o piso superior, para que você fique numa altura e você consiga ver 360 graus. Então isso fala de torre, porque a Bíblia nos orienta a ser sóbrios e vigilantes. Tem uma coisa muito interessante. Quando um soldado está numa
guarita afastada, que normalmente as guaritas são bem afastadas. Quem já foi do exército sabe, né? E sempre no escuro, sempre muito longe. Você entra e se tranca e fica no piso superior. Se alguém vai chegar próximo, existe uma senha. Quem está chegando tem que falar uma senha. E aí você sabe que é amigo. Se não sabe a senha, é inimigo. Aí é babau. Então, para se aproximar da torre, você precisa de uma senha. Para se aproximar daquele local seguro, você precisa de uma senha. Na nossa vida cristã é assim também. É o sangue de Jesus que nos limpa e nos lava. Nós precisamos disso para estarmos seguros. Ainda no verso 5, depois que ele ergueu torres, fala que ele levantou também outro muro por fora, ou seja, ele duplicou a segurança. Se você ora, ore mais. Se você jejue, jejue mais. Se você lê a Bíblia, leia mais. Se você evangeliza, evangelize mais. Duplique, porque nós estamos numa batalha. Ainda no verso 5, depois de ter levantado os 2 muros, veja que tem um trechinho que fala: fortificou a Milo na cidade de Davi. Alguém sabe o que é Milo? Eu também não sabia, e eu fui pesquisar. Milo chama-se, é o muro de arrimo. Então chegou a alguns pontos do muro que ele olhou e precisava de reforço. Então ele fortaleceu isso, esses muros de arrimo. Porque todo muro precisa de sustentação. Toda fortaleza precisa de sustentação. E aí ele protege as áreas vulneráveis. Eu vou contar um testemunho. Ele já é público, né? Nós falamos disso em Sumidouro, quando aconteceu isso comigo, com a minha esposa. Eu vou tentar não me emocionar. O pastor Marcelo é chorão, o pastor Ailton é chorão, me ajuda aí. E quando aconteceu isso, depois que nós voltamos ao normal, eu e minha esposa, nós precisamos falar desse testemunho, mas Deus vai dizer o momento certo. E o momento certo foi em Sumidouro, a semana passada. Então eu quero compartilhar com vocês. Todos sabem, né, ou pelo menos a maioria, os mais próximos sabem que eu fiz, dia 2 de outubro do ano passado, eu fiz a cirurgia na bacia, colocando uma prótese na bacia do lado direito. E o convênio me mandou para Porto Alegre. Antes de qualquer cirurgia, tem os exames pré-operatórios, e eu fiz todos. Fiz exame de sangue, fiz uma porção de coisa. E precisava fazer o eco, porque o médico solicitou. E por acaso eu fui no meu cardiologista, que eu já consulto há mais de 10 anos. Então ele me receitou todos os exames. Então eu fiz esteira, aquele mapa, aquele holter, fiz uma porção de exames. E com todos os exames em mãos, eu fui até ele para ele fazer a carta e liberar a cirurgia. E ele olhou todos os exames, todos os resultados, ele levantou da mesa, pegou na minha mão e falou: parabéns, senhor Pedro, a sua saúde é impecável. Coração, pressão, os exames de laboratório, todos perfeitos. Apertou minha mão, assinou a carta e falou: pode ir para a cirurgia. E nós fomos. E a cirurgia foi no dia 2 de outubro, no Hospital Militar de Porto Alegre. A cirurgia foi às 7 da manhã, mais ou menos. Por volta de meio-dia, eu acordei já no quarto de recuperação. Acordei ali meio grogue ainda, mas já estava conseguindo. Aí você tem que urinar para eles te liberarem, né? Eu consegui, e por volta das 2 horas, já estava no quarto, junto com a minha esposa. Por volta das 4 horas, fiz minha primeira fisioterapia. A fisioterapeuta do hospital já me fez andar, eu andei, tem até um videozinho meu no Insta, um pouquinho assim, mas andei, foi tudo tranquilo.
voltei para a cama. Depois disso, não foi devido à minha caminhada, foi outro problema que eu não quero explorar agora, esse problema, não vou falar sobre isso, mas o fato é que eu tive um problema. Eu estava deitado, a minha esposa do lado, e eu respondendo às mensagens dos irmãos, que eu não consegui responder todas, eu falei para ela: amor, estou passando mal, e dei o celular para ela. E ela saiu para chamar as enfermeiras. Quando elas chegaram, já pegaram aparelhos, um monte de coisa, começaram a colocar umas coisas em mim, para me monitorar. Eu não lembro de nada, eu tenho um lapso de memória desse período. A última coisa que eu lembro, a enfermeira falou: a pressão dele está 5/3. E depois disso eu apaguei. Queridos, enquanto eu estava apagando, a minha esposa do meu lado direito, segurando a minha mão e ela orando. A única coisa que eu ouvi era a voz dela, orando. E se vocês vissem a cena, vocês iam dizer que não é a Karina, porque a Karina, normal, ia estar gritando e chamando o médico, chamando ela, orando. E ela disse depois: eu experimentei a verdadeira paz que excede todo o entendimento. E eu segurando a mão dela, e eu olhava para ela, ela ia sumindo de fora para dentro, sumindo, e eu fazia muita força, porque eu não queria morrer, eu não queria sumir. Mas eu não consegui, eu fiz muita força, eu apaguei. Eu tenho um lapso de tempo, eu não sei quanto tempo eu fiquei, de médico, enfermeiro, e aí eu vi que ela falou: está voltando, está 9/6, 9/5 a pressão, e fui voltando. A única coisa que eu queria era ficar perto da minha esposa, a única coisa que eu queria ouvir a voz dela. E eu pude experimentar isso, um suporte. Ela foi o muro de arrimo na minha vida. Quando eu estava apagando, eu estava ouvindo a voz dela, orando. Quando eu voltei, eu ouvi a voz dela orando, intercedendo. E todos nós, indevido em qualquer... E nós vamos precisar de um suporte, de um muro de arrimo. Quem é na sua vida? Quem é esse muro de arrimo? Está quebradinho? Restaura. Precisa fortalecer igual o Davi fez? Fortaleça. Como Ezequias fez? Fortaleça. Nós vamos sempre precisar de apoio. E eu quero terminar esse testemunho, porque Deus falou duas coisas comigo, depois que eu recuperei. A primeira coisa que Deus me disse: acerte a sua vida. Sabe por quê, queridos? Nós sempre falamos: Jesus está voltando, nós precisamos converter, nós precisamos pregar, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Eu fui para Porto Alegre com todos os exames perfeitos, mas quase eu não voltei. Então, você e eu não temos tempo, nós temos que acertar a nossa vida agora. Nós temos que acertar tudo que está errado, nós temos que passar limpo, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando nós saímos daqui. E isso aconteceu comigo, e Deus falou comigo: não deixe nada, acerte sua vida. E a segunda coisa que Deus falou comigo, e eu preciso falar: quem é casado, levante a mão. Homens, só homens. É um recado para você, passou por mim, mas vai para você. Valorize a sua esposa. Valorize a sua esposa. No momento mais crítico da minha vida, quem estava do meu lado? E quem eu mais queria que ficasse do meu lado? Minha esposa. E eu, gente, embora essa carinha de bebê aqui, eu sou muito prático, eu não tenho medo, eu faço as coisas, eu enfrento, tenho que trabalhar, eu vou, eu sou muito assim. Mas naquele momento eu não podia fazer nada, eu só queria ela segurando as minhas mãos. Então, maridos, em nome de Jesus, valorize a sua esposa. Jovens que estão para casar, entendam,
você precisa valorizar a sua esposa. E Deus me deu uma segunda chance. E eu estou aqui contando um testemunho de vitória para vocês. Amém? Glória a Deus, Jesus é muito bom. Até me perdi aqui onde eu estou. Verso 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. A partir de agora aqui é arma de batalha, arma de guerra. Até agora foi de defesa, agora arma de ataque. Como que eu posso fazer isso na minha vida? Como que eu posso? Vai perto da pastora Lita, ela profetiza, né, pastora? Você tem que proferir palavras de vitória, você tem que falar, você tem que profetizar na sua vida. Profetiza, não olhe para os seus problemas, profetiza, olhe para o seu Deus e profetiza palavras de bênção. Pare de murmurar, pare de falar coisas ruins, para de ser negativo, profetiza. Olhe para o Deus que você tem e sabe que a murmuração, ela é tão terrível que ela é contagiosa, sabia? Experimenta um pouquinho, vai perto de uma pessoa e murmura, chega assim e fala, nossa, o meu salário é tão ruim, não dá para pagar a conta. Essa pessoa daqui a pouco começa a falar a mesma coisa. A murmuração é contagiante. Então profetiza a palavra de Deus, em nome de Jesus. E a última coisa que nós aprendemos nesse texto, confie no Senhor, é claro. Versos 7 e 8, esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Se você esquecer tudo que eu falei, não tem problema, só lembre disso, confie no Senhor. Amém? Eu quero concluir, e você depois leia, o tempo já estourou, versos 21 e 23, de 21 a 23, que vai falar como Deus deu a vitória a esse povo. Apenas um anjo veio e matou 185.000 soldados. Então, queridos, Deus vai te surpreender com o livramento que Ele vai te dar. E não espante que, se você olhar para a sua situação e Deus te der algo muito improvável, não se espante. É Deus querendo glorificar o nome dEle. É Deus querendo mostrar para você que Ele é poderoso e Ele vai te abençoar. É Deus te dando a chance de glorificar o nome dEle e de testemunhar o nome dEle. Então, o texto vai falar sobre isso. E fala que Senaqueribe voltou envergonhado para a sua casa. Esse é o nosso Deus. Queridos, como eu disse, o texto por si só já se explica, não precisa falar muito. Ele tem ali o passo a passo, a receita. Então não precisa falar muito sobre. Mas essas coisas simples, às vezes precisam ser repetidas para que a gente pratique. E mostrar que o nosso Deus ainda é o mesmo hoje. E Ele é poderoso e vai nos trazer livramento. E eu entendo que você tem lutas, eu também tenho. Pastores têm luta? Pastora, tem luta? Equipe do louvor tem luta? Os lindinhos e as lindinhas, tem lutas aí? Tem. Todos nós. Eu tenho luta. Eu e minha família enfrentamos uma luta muito grande no começo do ano. E Deus nos deu a vitória. E eu sei que você passa por lutas. Eu sei que você passa por situações difíceis. Mesmo você sendo temente a Deus. Mesmo você sendo fiel a Deus. Eu sei que você passa por luta. Mas o que importa na luta é o nosso posicionamento. O que importa na batalha é o que eu vou fazer. O que importa na batalha é se eu vou focar o inimigo,
o problema ou se eu vou voltar os meus olhos para Deus. É isso que importa.